eu virei, olhei pra ela, olhei pro cara, assim, o irmão da igreja, olhei pra ela, olhei. Eu falei assim, então, mano, você sabe aquela oração que você fez lá no Combine? Porque eu me lembrava da nó da garganta e a lágrima e sabia que eu precisava daquilo pra ser salvo agora. Ah. Eu falei, então, faz com ela essa oração aí. Foi. Você pastoria, né? Hoje eu sou isso, hoje eu pastorei, sim, sim, Mas sim. você já era pastor já na Não, época? não, na verdade eu entreguei a minha vida pra Jesus, me converti assim pra Jesus em 2010. 2010? Isso, eu tive um encontro assim com Deus, foi algo muito tremendo, foi muito forte. Aqui no Japão. Aqui no Japão. Eu cheguei em 2008, eu saí, eu fiquei 4 anos no exército, né? Eu era militar no Brasil. E aí eu saí em fevereiro e já embarquei pro Japão. Eu saí em janeiro, fevereiro, embarquei pro Japão. E cheguei aqui com um sonho do Decassegue, mas eu não sou descendente, eu sou casado, né? Com descendente? Minha esposa é descendente, é Sansei. E aí eu vim nesse propósito, de juntar um dinheiro, né? Os Ficar 2 anos? Ou não? Pensei em 5. 5? Isso. Ah, você já foi mais realista, né? verdade. Porque Eu pensei em A 5 maioria é anos. 3 anos, né? É, 2, 3 anos. Mas eu acho que esses 3 anos vêm de antigamente, né? O pessoal via. Eu cansei de ver, quando eu era moleque, o pessoal vinha pro Japão, Os voltava, parentes, né? ficava 2 anos. Não, eu vi o pessoal da rua, porque na minha família veio bem depois. Voltava, comprava carro, comprava casa, pegava, ficava o ano inteiro gastando, de repente sumia, né? Tinha voltado pro Japão. E hoje você trabalha 4, 5 anos pra comprar passagem. Sim, sim, Nossa, é sim. verdade. É. O pessoal fica aí quase um ano pagando passagem aí, né? E como foi assim, esse encontro com Deus? Conta pra gente. Sério, cara, isso aí foi algo muito assim. Começa no Brasil, na verdade, né? Eu tinha uma moto, uma Teneré 600, quem tem um pouco de idade sabe, né? Toda equipada e tal. Eu com já caí com uma. Já caiu com uma? Já caí com uma. E aí eu cheguei em frente à minha casa, né? Parei a moto. E em frente à minha casa tinha uma igreja. E aí tinha um pastor nessa igreja que às vezes ficava no portão, né? E aí a vizinha do lado, ela sempre conversava com o pastor, era da igreja, mas eu não, né? Eu queria distância, né? De igreja, de evangélico, essas coisas, eu queria distância. Você era novo. Sim, eu tinha um preconceito muito, muito grande, assim. Normal. E aí o pastor pegou e falou pra pessoa do lado, chegou pra vizinha lá, né? E falou, olha, vai vir a salvação, né? Nesta casa por esse menino. E aí a vizinha foi e falou pra minha mãe me falou. Minha mãe falou assim, olha, a vizinha tá dizendo que o pastor falou que a salvação da nossa casa vai vir por você. Aí mãe, deixa pra lá, negócio de pastor tudo doido, né? Deixa isso aí quieto, né? Nada a ver, peguei a Teneré, saí acelerando. E ficou isso, só que isso ficou na minha memória, né? Aí 2010, logo depois da crise de 2008, tava recuperando 2010, Sim. tava na fábrica trabalhando. E aí 2 dos funcionários que vieram trabalhar comigo, que vieram do outro galpão, os 2 eram da mesma igreja. Acho que Deus precisou de 2, né? Mandou logo 2 do meu lado. E aí esses meninos começaram a conversar comigo e eu achei muito estranho que um deles sempre chegava de manhã e me dava um abraço, falava aí o cara ia me abraçar, tinha acabado de sair do exército, né? Aquela coisa de durão. Aí o cara me abraçava e eu tipo segurando assim pra não me abraçar. Só que eu via que tinha algo diferente nele, né? E aí eu vim em busca de sonho. Meu sonho era viajar as nações, né? Viajar os países, né? A gente Você queria, via- mas era pra conhecer. passear, não tinha nenhuma noção de nada, de propósito de vida, na verdade. E aí eu vim pro Japão com essa intenção. Só que aí a gente chegou no Japão, aquela vida de trabalho, zangueô, né? Aquela correria toda, e as coisas vão ficando difíceis pro casal, na verdade. Muita Sim. gente passa por um tempo de dificuldade. E aí nesse tempo que chegou esses 2 rapazes, eu sempre tive assim, um temor a um Deus, né? Eu sempre tinha aquela coisa assim do brasileiro, né? Ouvi Brasil falar, tem, né? O Brasil tem isso. E aí um dia eu estava em casa, chegando à noite, eu simplesmente falei assim, poxa Fê, o nome da minha esposa é Fernanda, né? Eu falei, poxa Fê,
eu sinto assim, Deus me chamar. Ela falou, você tá doido, você tá com problema, né? Não, eu sinto um negócio no meu coração, né? Sim, sim. E nem tinha falado com esses meninos ainda. E aí, logo em sequência, que eles chegaram na linha, começaram a conversar comigo e falar algumas coisas e outras. E um dia, ainda voltando pós-crise, nós saímos 3 horas da tarde. Eu saí antes do TEI, fui para um Combine, junto com eles. Falou, vamos chupar um sorvete no Combine. E eu fui. Só que esse sorvete demorou até meia-noite. Uau. E esse rapaz ficou falando do amor de Deus para mim. Só que 2 anos antes, logo em 2009, eu estudava muito sobre mensagem subliminar, Nova Ordem Mundial. Eu era aquele cara Teoria assim... da conspiração. Conspiração. 2009 eu decidi mudar para Sumatra. Aonde? Sumatra? Por quê? Porque eu pego onda, eu gosto de surf. Ah. E aí eu queria ir pra Sumatra, morar numa ilha, e eu falei, Fê, nós vamos morar nessa ilha, entendeu? Porque eu não quero ficar trabalhando no Japão, esse negócio de trabalho. Vou montar uma pousada lá e vou viver de onda, né? Vou passar uma água oxigenada no cabelo. Não, e era sério mesmo, porque eu estudei tudo o território. Eu sabia que o mercado era 40 minutos de barco, o hospital mais perto era 1h30. E eu disse pra ela, eu vou fazer seu parto, né? Quando você estiver grávida. Ela falou, você tá louco, você tá pirado. Bem aqueles Você tá- caras de sonha aí. bem assim mesmo, né? E eu assisti, naquela época não tinha muito Facebook, essas coisas. Então eu tinha um DVD de um DVD de surf nessa ilha. E ali eu tava assistindo esse DVD e eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Viver longe, eu não vou ser esse gado, né? Falava assim, né? Com aquela mentalidade. Eu não vou ficar nessa vida de trabalho, não. Eu vou viver na ilha, vou viver do peixe, da água e tal. Essa coisa de Lagoa Azul, pra da comer. sessão da tarde do Brasil, né? Aquele negócio assim. Então eu já tava com isso. Só que as peças da minha vida, do propósito da minha vida, não se encaixavam. E aí, nesse dia do convênio, o cara falou, no final de tudo que ele falou, a gente conversou sobre tudo, era meia-noite, ele disse pra mim assim, cara, tu quer aceitar Jesus? Daí eu virei, mano, o que eu preciso fazer? Ele falou que só ora comigo aqui, eu vou orar com você, você repete essa oração. Aí ele fez a oração, eu repeti a oração, e eu muito macho do exército, fuzil, eu pensei, eu não vou chorar. Mas na hora que eu fiz aquela oração, cara, foi algo incrível, veio um nó na minha garganta. É verdade. E aí as lágrimas quis vir no olho. E eu segurei como um macho do exército, assim, sabe? E fiquei assim, falei, mano, firmeza, falou aí. Quando eu saí, que eu peguei a bicicleta pra ir pra casa, eu chorei, eu soltei umas lágrimas, eu não sabia o porquê, né? Aquele início de fé e tal. Só que eu fiz uma coisa inusitada. Eu olhei pro céu, caminhando pra minha casa, e disse, Deus, se o Senhor existe e tem um propósito na minha vida, como aquele cara falou, quando eu chegar em casa, que a minha esposa não pergunte nem onde eu tava e nem que hora que eu saí. Porque minha esposa era muito ciumenta. Cara, Sai parece... 3 horas Imagina o pra cara voltar chegar à noite, meia-noite. meia-noite. Não precisa nem ser ciumenta, né? Não, imagina só. Eu falei assim, que ela não pergunte, porque dentro de mim eu não queria mentir naquela momento, mas eu também não queria falar que tava com crente. Porque eu sabia, mano, que a Terceira Guerra Mundial, onde é que você tá? Você tá louco? Ela ia falar assim, que você tava com alguém da igreja, o quê? Você tá maluco? Você tava em outro lugar. Eu não ia acreditar, cara. Ia dar um problema pra mim isso aí. Então, toda vez que chegava em casa, ela perguntava que hora você saiu e onde você tava. E às vezes eu saí do serviço todo sujo, Anzencu, vocês sabem, uniforme da fábrica, trabalhando com linha de produção de peça suja, todo sujo, né? E elas perguntavam, eu ficava revoltado com essa pergunta, né? Eu falei assim, o que você acha? Onde é que eu tava, né? Dando rolê no shopping. Desse Eu jeito. tava passeando, né? Fedendo, não tava, mas ela perguntava. E aí foi muito engraçado que quando eu parei a bicicleta, que eu abri a porta, que eu entrei a parte do Japão sempre é na cozinha, Sim, praticamente, né? Sim. Na hora que eu abri a porta, era uma sexta-feira, isso, eu me lembro como fosse hoje. Ela falou assim, oi amor, eu preparei um cachorro quente, come. Vai tomar um banho rapidinho e vem comer comigo. E aí eu tirei uns recursos assim, tipo, olhando pra ela, né? Tipo, ela não vai perguntar. Eu falei, Ela não. deve tacar a vassoura nas Até pensei costas. assim, não é possível isso, né? Mas fiquei aquilo assim, tranquilo. Fui pro banheiro, né, tomar meu banho e fiquei pensando. Rapidamente eu esqueci. Eu saí do banheiro e fiquei olhando pra ela, comendo um cachorro quente, assim, tipo, mordendo e olhando pra ela, sabe? Ela não vai Ela vai falar alguma ela vai coisa. perguntar. Christian, você não acredita, meia-noite, Camila, e ela não perguntou.
Beleza. Falei, coincidência, ironia do destino e tal. Na sexta-feira, na quarta-feira, eu tô saindo da fábrica, mesma coisa no mesmo lugar, bicicletinha, olhando pro céu, aquela lua bonita, nuvem, aquele lugar, momento assim, eu olhei pro céu e disse, tá bom, Deus, se o Senhor existe de verdade, tem um propósito na minha vida, como aqueles caras estão falando na linha pra mim, então me dá uma Bíblia. Porque o que eu acreditava? Eu acreditava que comprar a Bíblia não era legal. Você Não tinha é que verdade? ganhar. Tem isso no Brasil, né? É Então, verdade. minha mãe sempre falava assim, sempre ouvi esses rumores, não, você não pode comprar uma Bíblia, senão você sai amaldiçoado. Tem que ganhar. Então eu virei pra cima e falei, já que eu tenho que conhecer a Deus, preciso da Bíblia, eu falei, então eu olhei pro céu, falei com voz alta assim, tipo, se o Senhor existe mesmo, me dá uma Bíblia. Isso na quarta-feira, Christian. No domingo, o pessoal da linha, um dos rapazes da linha de produção, 8 e pouco da noite, me manda uma mensagem e fala assim, e aí, Jacob, tudo bem? Daí eu falei, cara, Crinte, essas horas, mano, tudo bem? Deve estar na redondeza querendo entrar na minha casa, né? Aí eu falei, não, tudo bem, você tá na sua casa? Eu falei, caramba, mano. Vai ficar na sua porta lá com uma sacolinha, uma bolsinha. Então, aí eu pensei, ele vai entrar na minha casa, ele é crente, né? Ele é evangélico, aquela coisa assim do Brasil com evangélico, minha esposa vai estar lá. Eu já pensei, mano, isso aqui não vai dar legal isso aqui. Aí eu peguei, eu falei assim, tô. Aí ele falou, só preciso passar e deixar um negócio. Eu falei, beleza, só preciso do estacionamento. Eu falei, não, então beleza. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou, ele mandou uma mensagem, eu já peguei no mão da minha esposa, fui lá no estacionamento, porque se você atender na porta, você tem que chamar pra convidar pra entrar, né? Mas se você atender no estacionamento, tem que fazer, ele vai embora, né? É mais ou menos assim a estratégia, né? Aí eu saí lá fora, mas quando eu tava indo na direção do carro, ele não desceu do carro. Quando eu cheguei na janela, Camille, sim, foi incrível aquele momento. Ele pegou, ele abaixou o vidro, eu cheguei na janela, ele pegou uma Bíblia grande de estudo e disse assim, cara, não sei porquê, mas Deus mandou te entregar. Nossa. Christian, mano, quando eu peguei assim que eu vi Bíblia, e depois eu fui ver que Bíblia que era. Não é uma Bíblia barata, é uma Bíblia no mínimo de 10 mil ienes, porque é uma Bíblia de estudo. Bíblia de então eu estudo não é ia cara, pegar é. e dar um presentinho. Sim. Só que nessa hora me veio, a primeira vez que a minha esposa não me perguntou, e a segunda que eu falei. Na hora eu vi o céu, a lua, vi tudo. E era tipo assim, e aí? Eu respondi. Tem dúvida ainda? E aí eu peguei aquilo, sem brincadeira, eu comecei a tremer as pernas. E o que eu falei? Vocês querem entrar? Eu falei assim, mas foi assim, sabe? Muito espontâneo. Aí, tipo, eu falei isso ali pra minha esposa, ela já tava assim, já pra mim. Bíblia na mão, convidando o cara pra entrar. E você Esse sabe, homem tá né? ficando louco. Convidou e foi evangélico. Não, uns minutinhos, tudo bem. Já estacionou o carro e entrou. Só que eu tinha tanta convicção naquela hora que Deus existe, que Deus é verdadeiro, que naquela conversa ali que eu tava com a minha esposa, os dois sentados, ela fazendo mó aquele papel de anfitriã, né? Uma educação, não vendo a hora dos caras sair fora, porque já é domingo, 9 horas da noite, todo mundo tá pensando no bentô e de ir trabalhar na segunda-feira. Todo mundo odeia a segunda-feira, né? Tipo assim, né? Aí eu virei, olhei pra ela, olhei pro cara, assim, o irmão da igreja, olhei pra ela, olhei. Eu falei assim, então, mano, você sabe aquela oração que você fez lá no Combine? Porque eu me lembrava da nó da garganta e a lágrima e sabia que eu precisava daquilo pra ser salvo agora. Eu falei, então, faz com ela essa oração. Foi muito incrível esse momento, Christian, porque ela falou assim, que oração? Aí eu falei, fica de boa. Mano, faz aquela oração com ela que ela precisa ser salva também, porque Deus existe. Aí ele falou assim, não, Jacob, não é assim, cara. Eu falei, não, cara, eu tô falando, velho. Faz a oração com ela agora. E ela, não, amor, mas que oração? Fica de boa, você só precisa fazer oração e você vai ser salva, né? Aí ele falou, não. Eu falei, mano, eu tô falando, faz a oração agora.
brabão, assim. Porque eu tava numa convicção tão plena daquilo que aconteceu comigo. E aí ela, falei, fecha os olhos, dá a mão. Eu falei, pode fazer. E aí, Christian, ele fez aquela oração com ela. E eu falei, pronto, você tá salva agora, fica tranquila. Que tá de boa. Aí os meninos, então, porque eles viram que o cliente ficou bravo. Ele falou, então, nós estamos indo aí. E o irmão, o outro, mano, ele tinha, assim, uma cara de acabar de sair da usuário de droga, tava se convertendo, assim, né, bem estranhão. Quando eles fecharam a porta, ela olhou pra mim e falou assim, o que é isso? Em casa? E aí eu, o que foi, Fernanda? Como é que você entra, um cara de drogado, entra em casa, manda fazer oração, você tá com a Bíblia na mão, e aí eu olhei pra ela, e eu olhei pra Bíblia, e eu nem conseguia dar atenção pra ela, porque eu tava vendo na hora de abrir, tirar o plástico dela e começar a ver. E essa foi a primeira experiência minha com Deus, e é onde eu falei, cara, é real. A partir desse dia, eu li o Novo Testamento, e eu acredito que em 4 semanas, e eu comecei a ter várias experiências de ver como pode Jesus fazer o que fez, amar como ama. E aí as coisas começaram a se encaixar pra mim. Foi nesse ponto que eu falei, mano, Jesus é real e eu entrego a minha vida pra ele. E aí foi onde se surgiu o interesse mesmo, aí fui pra igreja, essa igreja mesmo, que eu estou até hoje, né? E aí teve um retiro lá, um encontro, eu fui, entreguei minha vida nesse encontro, foi o sobrenatural. Aconteceu várias coisas e a partir daí comecei a viver de milagres. Comecei a orar com pessoas foram curadas, coisas começaram a acontecer. E aí eu me entreguei totalmente. Nossa, aí a pastora me faz só assim, faz 2017, faz 4 anos. E daí você...